Hoje eu entrego meu dia a Deus, antes de correr para as tarefas, antes de responder mensagens, antes de tentar resolver aquilo que ainda nem aconteceu. Eu escolho colocar meu coração diante do Senhor. Talvez eu tenha acordado com a mente cheia, lembrando de contas, compromissos, conversas, decisões ou situações que não consigo controlar. Talvez exista uma preocupação que eu não contei a ninguém. Mas neste momento, eu não quero começar carregando sozinho aquilo que posso colocar nas mãos de Deus. Senhor, eu me aproximo de Ti como estou. Não preciso organizar todas as emoções para orar, nem encontrar palavras perfeitas. Tu conheces o que sinto antes mesmo de eu conseguir explicar. A Tua palavra diz em Provérbios 3 e 5, 6, para confiar no Senhor de todo o coração e não me apoiar apenas no meu próprio entendimento. Quando reconheço a Tua presença em meus caminhos, Tu endireitas as minhas veredas. Então é isso que eu faço agora. Reconheço que preciso de Ti em cada detalhe deste dia. Eu Te entrego o que já sei que vou enfrentar e também o que ainda não consigo prever. Entrego os horários, os encontros, as decisões, os caminhos, as respostas que preciso dar e os silêncios que talvez eu precise respeitar. Entrego meu corpo, minha mente, minhas emoções e minha fé. Se eu estiver começando este dia cansado, acolhe meu cansaço. Se eu estiver preocupado, recebe minha preocupação. Se eu estiver animado, guarda também minha alegria para que ela não se transforme em distração. Que tudo em mim encontre equilíbrio na Tua presença. O Salmo 14 de 3, 8 pede: faze-me ouvir pela manhã da Tua benignidade, pois em Ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir. Eu faço dessa verdade a minha oração. Mostra-me o caminho que devo seguir hoje. Não apenas o caminho maior da minha vida, mas também os pequenos caminhos. O jeito de falar, a hora de esperar, o momento de agir, a coragem de dizer não quando for preciso e a humildade de pedir perdão se eu errar. Eu não quero viver este dia no automático. Quero perceber Tua direção nas escolhas simples, lembrar da Tua palavra quando a ansiedade tentar me apressar e conservar a paz quando algo sair diferente do que planejei. Ensina-me a não confundir pressa com propósito, barulho com direção, medo com prudência. Dá-me discernimento para reconhecer aquilo que vem de Ti e maturidade para não forçar portas que não precisam ser abertas agora. Meu dia está em Tuas mãos, meus passos também, Senhor. Guia meu coração, cobre-me com Teu amor. Se esta oração também representa o desejo do seu coração, você pode escrever nos comentários: Deus, guia o meu dia. E, se estas orações ajudam você a permanecer perto do Senhor, inscreva-se para continuar orando conosco. Agora, sem pressa, permita que estas palavras tornem também a sua oração. Pai, eu Te entrego as primeiras horas e as últimas horas deste dia. Te entrego aquilo que vou conseguir fazer e aquilo que talvez precise ficar para depois. Livra-me da culpa de achar que meu valor depende da quantidade de coisas que eu realizo. Lembra-me de que eu sou mais do que minhas tarefas, mais do que meus resultados e mais do que aquilo que os outros esperam de mim. Em Salmo 90, 17, Moisés pede que a graça do Senhor esteja sobre o seu povo
e que Deus confirme a obra das mãos. Eu também te peço, abençoa o trabalho das minhas mãos, mas começa trabalhando dentro de mim. Corrige minhas intenções, purifica minhas motivações, ajusta minha maneira de pensar. Que eu não entre em nenhuma atividade tão ocupado que esqueça quem sustenta minha vida. Guarda minha boca para que eu não fira por impulso. Guarda meus olhos para que eu não alimente comparação. Guarda meus pensamentos para que eu não transforme uma preocupação pequena em uma tempestade dentro da mente. Guarda meu coração para que uma resposta atravessada não roube toda a paz que recebi em oração. E, se eu me desequilibrar em algum momento, faz-me lembrar que posso voltar para ti imediatamente. Eu entrego a agenda que organizei e também as interrupções que não programei. Ensina-me a receber mudanças sem perder a tua paz, que não perca o essencial tentando controlar cada detalhe. Senhor, fica comigo nas conversas importantes. Dá-me palavras quando eu precisar falar e domínio próprio, quando for melhor ouvir. Se eu precisar tomar uma decisão, impede que o medo decida por mim. Se eu precisar esperar, impede que a ansiedade me faça precipitar. Se eu receber uma notícia boa, ensina-me a agradecer. Se eu receber uma notícia difícil, sustenta-me para que eu não desmorone antes de buscar a tua direção. Eu coloco diante de ti minha casa, as pessoas que amo e as responsabilidades que carregarei ao longo deste dia. Ainda vou aprofundar cada uma dessas entregas, mas desde já confesso, eu não quero carregar sozinho o que pesa sobre mim. E é justamente nesses lugares mais profundos, Senhor, que eu te peço, entra com tua luz. Guarda minha mente quando os pensamentos tentarem correr na frente do meu dia. Quando eu imaginar cenários ruins antes que eles existam, traz-me de volta ao presente. Quando o medo do futuro quiser dominar minhas decisões, lembra-me de que eu não preciso conhecer cada detalhe do caminho para caminhar contigo. Isaías 41:10 diz para não temer, porque tu estás conosco, para não ficar assombrado, porque tu és nosso Deus, tu fortaleces, ajudas e sustentas. Eu recebo essa verdade sem fingir que nunca sentirei medo. Eu a recebo como apoio para não permitir que o medo governe. Fortalece-me quando eu estiver inseguro. Ajuda-me quando eu não souber como agir. Sustenta-me quando eu sentir que minhas forças diminuíram. Guarda minhas emoções. Se uma pequena situação tocar uma ferida antiga, dá-me discernimento para não reagir apenas pela dor. Cura com teu cuidado e através dos caminhos que forem necessários, lembranças que ainda influenciam minhas escolhas. Não permitas que palavras negativas recebidas no passado se transformem em identidade. Que eu não viva tentando provar meu valor para quem não soube reconhecê-lo. Se a culpa por erros antigos voltar, conduz-me ao arrependimento que aproxima, não à condenação que paralisa. Romanos 8:1 afirma que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ajuda-me a aprender com o passado sem morar nele. Dá-me humildade para corrigir o que puder ser corrigido e graça para aceitar que nem tudo pode ser refeito exatamente como eu gostaria. Guarda minha mente, Senhor, firma meus passos em ti. Quando eu não souber o caminho, tua presença fique aqui.
Agora eu coloco minha casa diante de ti. Entra, Senhor, em cada ambiente com tua paz. Guarda as conversas, os relacionamentos e as decisões que afetam minha família. Dá-nos paciência para ouvir, sabedoria para falar e maturidade para não transformar diferenças em feridas desnecessárias. Onde houver tensão, ensina-nos a buscar reconciliação com verdade e respeito. A tua palavra nos ensina a servir ao Senhor com fé. Que essa disposição também esteja em nossa casa, não como frase decorativa, mas como escolha diária de viver com respeito, verdade, perdão, responsabilidade e fé. Ajuda-nos a construir um ambiente em que tua palavra tenha espaço, em que o amor não seja apenas falado, mas praticado. Eu entrego meu trabalho, meus estudos e minhas responsabilidades. Guarda-me de conflitos desnecessários. Dá-me competência sem arrogância, humildade sem insegurança e firmeza sem dureza. Se eu precisar aprender algo novo, dá-me disposição. Se eu cometer um erro, dá-me juízo para reconhecer e corrigir. Coloco diante de ti minhas finanças. Dá-me sabedoria para administrar, disciplina para organizar e serenidade para não tomar decisões movidas por desespero. Abre meus olhos para prioridades. Ajuda-me a diferenciar a necessidade de impulso. Se houver escassez, sustenta meu coração e orienta meus passos para buscar soluções responsáveis. Se houver provisão, ensina-me a ser grato e prudente. Também te entrego decisões que preciso tomar, Tiago. Um ensina. Se alguém necessita de sabedoria, deve pedi-la a Deus. Então eu peço, mostra o que preciso considerar. Livra-me de escolher apenas para agradar pessoas. Livra-me também de chamar de direção aquilo que é só vontade impaciente. Que tua palavra, a paz responsável, o bom conselho e a realidade caminhem juntos no meu discernimento. Guarda as conversas difíceis deste dia. Se eu precisar estabelecer limite, dá-me clareza e respeito. Se eu precisar pedir desculpas, tira de mim o orgulho. Se eu precisar receber uma correção justa, dá-me coração ensinável. Se eu precisar me afastar de uma discussão produtiva, dá-me domínio próprio para não continuar apenas porque quero ter a última palavra. Eu oro também pelos caminhos que percorrerei. O Salmo 12, 1, 7 e 8 declara que o Senhor guarda a saída e a entrada. Peço proteção no trânsito, nas ruas, no trabalho, nos lugares por onde eu passar. Dá-me atenção, prudência e respeito às regras. Guarda também aqueles que amam em seus trajetos, sem transformar minha fé em imprudência, mas tornando-me ainda mais consciente e cuidadoso. Se eu receber uma resposta que não esperava, sustenta meu coração antes que eu conclua que tudo deu errado. Se uma porta se fechar, dá-me paciência para avaliar. Se uma oportunidade aparecer, dá-me discernimento para não aceitar apenas porque me parece urgente. Se um plano precisar mudar, ajuda-me a adaptar sem perder a paz. Fortalece minha família, fortalece minha mente, fortalece minhas decisões. Guarda o que precisa ser guardado, cura o que precisa de cuidado, mostra o que ainda não estou enxergando e, acima de tudo, forma em mim com o coração firme, porque eu começo a entender que entregar meu dia a ti não significa fugir das responsabilidades. E é nessa identidade, Senhor, que eu quero permanecer. Quando as circunstâncias mudarem, quando alguém me elogiar ou me criticar, quando o resultado vier como eu esperava ou quando eu precisar rever meus planos, não permitas que meu valor oscile ao sabor de cada acontecimento.
Forma em mim uma estabilidade que não dependa de aprovação humana, mas da certeza de que pertenço a Ti e sou chamado a viver com fidelidade. Efésios 2:10 diz que somos feitura Tua, criados em Cristo Jesus para boas obras, preparadas por Deus para que andemos nelas. Eu não quero viver tentando fabricar um valor que já precisa ser compreendido à luz da Tua graça. Ajuda-me a reconhecer dons sem orgulho, limitações sem vergonha e responsabilidades sem comparação. Que eu faça o que me cabe com o coração inteiro, sem precisar provar o tempo todo que sou suficiente. Quando eu ouvir uma crítica, dá-me discernimento. Se houver verdade nela, que eu aprenda. Se houver injustiça, que eu não permita que a amargura se instale. Quando eu receber um elogio, dá-me equilíbrio para agradecer sem depender dele. Quando for ignorado, lembra-me de que invisibilidade aos olhos das pessoas não significa ausência diante de Ti. A palavra revela que Tu conheces profundamente toda a obra que está em Tuas mãos. Ensina-me a olhar para mim com sobriedade e gratidão. Corrija aquilo que precisa ser corrigido, mas não permitas que eu transforme autoconsciência em desprezo por mim mesmo. Que a minha identidade seja moldada pela Tua verdade, não pelos rótulos que recebi em momentos de dor. Eu Te entrego a necessidade de agradar todo mundo. Dá-me coragem para ser gentil, sem anular, servir sem permitir abuso, ajudar sem assumir responsabilidades que não me pertencem, e dizer não sem culpa quando o limite for necessário. Jesus, ensina-me a amar com verdade. Que meu coração seja manso, mas não sem direção. Disponível, mas não governado pelo medo de decepcionar. Filipenses 1 declara confiança naquele que começou boa obra e há de completá-la. Eu descanso no fato de que ainda estou em processo. Nem tudo em mim está pronto, mas isso não significa que fui abandonado. Tu trabalhas também nos dias comuns, nos pequenos ajustes, nas decisões silenciosas e naquilo que ninguém aplaude. Meu dia está em Tuas mãos, meu coração também, Senhor. Firme em mim Tua verdade, ensina-me a viver Teu amor. Hoje eu declaro com fé: não preciso ser perfeito para caminhar com Deus. Preciso permanecer disponível para ser transformado. Não preciso controlar cada reação das pessoas. Preciso cuidar do meu coração diante do Senhor. Não preciso vencer todas as inseguranças de uma vez. Posso dar passos de obediência enquanto aprendo a confiar. Se esta verdade está fortalecendo você, escreva: minha identidade está em Deus. Faça disso uma declaração simples, não para provar fé a ninguém, mas para lembrar seu próprio coração de onde vem sua segurança. Senhor, fortalece minha constância. Há dias em que começo animado e, depois de uma frustração, perco o ritmo. Dá-me perseverança para continuar fazendo o que é certo mesmo quando a emoção mudar. Gálatas 6:9 ensina a não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos. Eu não quero transformar essa palavra em pressão. Quero recebê-la como encorajamento para continuar de maneira saudável e fiel. Dá-me firmeza para manter princípios, quando seria mais fácil ceder, apenas para evitar desconforto. Dá-me humildade
mas de permanecer alinhado com o que é justo, verdadeiro e bom. Colossenses 3, 12 e 14 fala de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência e amor. Reveste-me dessas atitudes neste dia, que elas apareçam no modo como trato quem trabalha comigo, quem mora comigo, quem me atende, quem discorda de mim, e até quem não pode me oferecer nada em troca. Eu também te peço proteção para meu interior quando algo der errado. Não permitas que um erro se transforme em uma sentença sobre quem eu sou. Ensina-me a separar, eu errei de eu sou um fracasso. Dá-me responsabilidade para corrigir sem me destruir por dentro. Que a graça me torne mais verdadeiro, não mais descuidado. Fortalece minha autoestima espiritual sem alimentar a vaidade. Que eu reconheça que sou dependente de ti e ao mesmo tempo não despreze aquilo que colocaste em minhas mãos. Dá-me coragem para ocupar meu lugar com humildade. Que eu não me esconda por medo, nem me imponha por insegurança. Guia meu ser, e quando o desânimo se aproximar, quando aquela voz silenciosa disser que não vale a pena continuar, prepara meu coração para atravessar esse momento sem condenação. Antes de me pedir para levantar, deixa-me lembrar que tua presença também me encontra sentado, cansado, tentando reunir forças. É daí que eu quero seguir, não mais descuidado. E é nessa identidade, Senhor, que eu quero permanecer. Quando as circunstâncias mudarem, quando alguém me elogiar ou me criticar, quando o resultado Guia meu ser, Senhor, especialmente quando o desânimo chegar sem fazer barulho. Há dias em que ele não aparece como uma grande crise. Chega como vontade de adiar tudo, como sensação de que nada vale a pena, como cansaço que faz qualquer passo parecer pesado. Se isso acontecer comigo hoje, não me deixa confundir um momento difícil com o fim da minha história. Salmo 42:11 registra a pergunta da alma abatida e, ao mesmo tempo, o chamado para esperar em Deus. Eu reconheço que posso me sentir abatido sem ser abandonado. Posso atravessar um vale sem concluir que tu deixaste de estar comigo. Posso ter um dia difícil sem transformar esse dia em definição de toda a minha vida. Se eu me sentir fracassado por algo que não deu certo, ajuda-me a olhar com verdade. Mostra o que precisa ser aprendido, o que precisa ser ajustado e o que simplesmente precisa ser aceito. Não permitas que eu use um erro como desculpa para desistir de tudo. Também não permitas que eu me obrigue a sorrir quando preciso primeiro reconhecer que algo doeu. Quando eu estiver paralisado, aproxima-te com teu cuidado. Não me empurra com culpa, sustenta-me até que eu consiga dar o próximo passo. Isaías 40:29-31 diz que tu fortaleces o cansado e multiplicas as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovam as forças. Eu espero em ti, não como quem fica indiferente, mas como quem recebe força para continuar no tempo certo. Eu entrego sonhos que parecem demorados, entrego projetos que avançaram menos do que eu esperava. Entrego orações cujas respostas ainda não consigo enxergar. Dá-me maturidade para permanecer fiel, sem exigir de ti um calendário criado pela minha ansiedade. Ensina-me a distinguir espera de acomodação e perseverança
força de insistência em algo que já precisa ser revisto. Quando minhas forças faltarem, fica perto de mim, Senhor. Se o caminho parecer longo, tua esperança me põe de pé. Há travessias em que eu gostaria de pular etapas, mas nem sempre existe atalho. Quando eu estiver no meio do caminho, sem emoção do começo e sem a alegria de já ter chegado, sustenta minha constância, que eu não despreze os pequenos avanços, que eu reconheça cada passo responsável como parte da caminhada. O Salmo 23:4 fala do vale da sombra da morte, da certeza de que o Senhor está presente. Eu não quero usar essa imagem para aumentar meu medo, mas para lembrar que até os vales podem ser atravessados com companhia. Se hoje houver um vale emocional, familiar, profissional ou financeiro, caminha comigo, dá-me luz suficiente para o próximo passo. 2 Coríntios 4:8-9 lembra que podemos estar atribulados, mas não destruídos, perplexos, mas não desamparados. Recebo essa perspectiva. As dificuldades podem me pressionar, mas não precisam definir meu destino. A confusão pode existir por um tempo, mas não precisa apagar minha fé. Eu posso não ter todas as respostas e ainda assim continuar buscando tua direção. Levanta minha cabeça com ternura, não para que eu finja superioridade, mas para que eu volte a enxergar além do chão. Mostra-me pessoas, recursos, possibilidades e caminhos que a tristeza talvez tenha escondido da minha percepção. Dá-me coragem para enviar aquela mensagem necessária, marcar aquela conversa, organizar aquele documento, retomar aquela tarefa, ou simplesmente descansar de modo responsável para voltar com mais clareza. Se eu sentir vontade de abandonar responsabilidades importantes apenas porque hoje estou frustrado, dá-me tempo interior antes de decidir se algo realmente precisar terminar. Conduz esse encerramento com sabedoria, não por impulso. Se algo precisar continuar, renova minha disposição. Se algo precisar mudar, dá-me criatividade e humildade. Eu não peço uma vida sem travessias, peço presença durante elas. Não peço que todo o processo seja rápido, peço que nenhum processo me roube a capacidade de perceber tua bondade. Não peço que eu nunca me canse, peço que eu saiba onde repousar quando minhas forças diminuírem. Tua palavra me lembra novamente de não desistir de fazer o bem. Eu quero seguir com fé e dependência. Se eu precisar reduzir o ritmo, que eu reduza sem abandonar o propósito. Se eu precisar recomeçar pequeno, que eu não despreze esse começo. Se eu precisar aceitar ajuda, que meu orgulho não me impeça. Agora, Senhor, coloca-me de pé por dentro. Talvez meu corpo ainda esteja cansado, e talvez algumas circunstâncias continuem iguais, mas faz nascer em mim disposição para viver o próximo momento com mais clareza. Eu não preciso resolver o dia inteiro de uma só vez. Preciso apenas caminhar contigo no passo que está diante de mim. E, de pé por dentro, eu reconheço que ainda existem pesos que não devo continuar carregando. Responsabilidades legítimas são diferentes de cargas que assumi por medo, culpa ou necessidade de controle. Conduze-me agora a entregar esses pesos um por um, para que a renovação não seja apenas um impulso emocional, mas um descanso verdadeiro que alcance corpo, mente e espírito. Eu começo a entregar, Senhor, aquilo que pesa mais do que deveria. Entrego a preocupação com o que não depende de mim.
Entrego a tentativa de prever cada reação, cada resultado e cada problema. Entrego o hábito de revisar mentalmente o que já passou e de antecipar o que ainda nem chegou. Eu quero aprender a viver este dia com responsabilidade, mas sem transformar a responsabilidade em vigilância permanente. 1 Pedro 5,7 me convida a lançar sobre ti toda a ansiedade, porque tu tens cuidado de mim. Então eu lanço, não jogo para longe de qualquer maneira, coloco conscientemente diante de ti. Entrego nomes, situações, prazos, contas, decisões, medos, expectativas. O que eu puder fazer, ajuda-me a fazer. O que eu não puder controlar, ajuda-me a soltar. Entrego os relacionamentos, pessoas que amo, pessoas com quem tenho dificuldades e pessoas de quem espero respostas. Não quero controlar sentimentos, decisões ou mudanças que pertencem ao outro. Quero fazer minha parte com verdade, respeito e limites saudáveis. Se houver algo a conversar, prepara meu coração. Se houver algo a perdoar, trabalha em mim sem me obrigar a negar a gravidade do que aconteceu. Entrego minha saúde emocional. Quando eu perceber sinais de sobrecarga, dá-me humildade para cuidar de mim e procurar ajuda adequada quando necessário. Não me deixes romantizar sofrimento, nem chamar exaustão de fidelidade. Ensina-me que descanso, acompanhamento, conversa, rotina e cuidado também podem fazer parte de uma vida responsável diante de ti. Entrego minhas necessidades materiais, Mateus 6:31-34. Ensina a não viver dominado pela ansiedade sobre o amanhã e a buscar primeiro o reino de Deus. Eu não uso essa palavra para ignorar contas ou responsabilidades. Uso-a para não permitir que o medo consuma meu coração. Dá-me sabedoria para agir hoje e confiança para não carregar amanhã antes da hora. Eu solto o peso em tuas mãos, respiro tua paz, Senhor. O que eu não posso controlar, entrego ao teu cuidado e amor. Agora renova minhas forças físicas. Isaías 40:31 fala daqueles que esperam no Senhor e renovam as forças. Dá-me energia para cumprir o que precisa ser feito, mas também sensibilidade para perceber meus limites. Ajuda-me a respeitar o corpo que tenho, a não exigir dele aquilo que ele não consegue oferecer, e a construir hábitos que sustentem a vida no longo prazo. Renova minhas forças emocionais. Quando eu me sentir facilmente irritado, mostra-me o que está por trás dessa irritação. Quando eu me sentir triste, dá-me espaço para reconhecer a tristeza sem me entregar ao desespero. Quando eu me sentir ansioso, ajuda-me a voltar ao presente. Quando eu me sentir confuso, dá-me tempo antes de tomar decisões grandes. Tua palavra diz que Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Sê meu refúgio hoje, Pai. Não esconderijo para fugir da vida, mas um lugar interior de segurança a partir do qual eu posso enfrentá-la. Que tua presença diminua o ruído dentro de mim e devolva clareza às minhas escolhas. Renova minhas forças espirituais, dá-me desejo pela tua palavra, sem transformar devoção em desempenho. Dá-me sensibilidade para perceber convicção, sem viver sob culpa constante. Dá-me perseverança para orar, mesmo quando a emoção estiver baixa.
Que minha fé seja menos dependente de sensação e mais enraizada na tua fidelidade. Dá-me a alegria de viver este dia sem exigir que ele seja perfeito. Que eu perceba pequenos sinais de beleza. Uma conversa boa, uma refeição simples, uma tarefa concluída, um momento de silêncio, uma mensagem que encoraja, um céu bonito, a possibilidade de respirar e continuar. Filipenses 4 orienta a pensar no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Guarda minha atenção. Eu não quero alimentar minha mente apenas com notícias que me assustam, comparações que me diminuem ou conteúdos que me deixam mais agitado. Dá-me disciplina para escolher também aquilo que edifica. Se eu precisar mudar meus planos ao longo do dia, dá-me flexibilidade. Se eu precisar insistir em algo importante, dá-me constância. Se eu precisar parar, dá-me sabedoria. Que cada movimento seja menos dirigido pela pressão e mais iluminado pela verdade. Eu reconheço que forças renovadas não significam ausência de dificuldades. Significam capacidade de atravessar o que vier sem abandonar meu centro. Eu posso encontrar problemas e ainda assim permanecer consciente da tua presença. Posso receber uma notícia inesperada e ainda escolher não reagir no impulso. Posso sentir medo e ainda caminhar com prudência. Senhor, eu respiro mais leve, porque estou entendendo que não preciso carregar tudo. Há coisas que são minhas pra fazer e há coisas que são tuas para sustentar. Dá-me discernimento entre as duas e com esse coração menos sobrecarregado, prepara-me para o que vem a seguir. Decisões que exigirão coragem, conversas que pedem firmeza, rebugaços que precisaram de fé e passos que só poderei dar, lembrando que não caminho sozinho. E agora, Senhor, com o coração menos sobrecarregado, eu te peço coragem para viver aquilo que este dia exigir de mim. Não uma coragem barulhenta que precisa provar alguma coisa, mas uma coragem firme, capaz de escolher o certo mesmo quando o coração estiver tremendo. Josué 1:9 diz: não fui eu que te ordenei? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu recebo essa verdade como companhia. Dá-me coragem para decidir quando eu já tiver informação suficiente e o medo estiver apenas adiando o necessário. Dá-me coragem para esperar quando a pressa quiser transformar a ansiedade em decisão. Dá-me coragem para conversar com respeito sobre aquilo que não pode mais ser ignorado. Dá-me coragem para ouvir uma resposta que talvez eu não controle. Se eu precisar recomeçar, livra-me da vergonha de começar pequeno. Se eu precisar reconhecer que uma estratégia não funcionou, dá-me humildade pra mudar. Se eu precisar pedir perdão, vence meu orgulho. Se eu precisar estabelecer limites, dá-me firmeza sem agressividade. Se eu precisar sair de um ambiente que me faz mal, conduz-me com prudência e apoio adequado. Isaías 41:10 volta ao meu coração. Tu fortaleces, ajudas e sustentas. Minha coragem não nasce da certeza de que nada dará errado. Nasce da certeza de que não estarei sem tua presença quando algo for difícil. Eu posso sentir medo sem entregar o governo da minha vida a Ele.
Posso ser prudente sem me tornar prisioneiro da preocupação. Eu renuncio ao domínio do medo sobre minhas escolhas. Renuncio à necessidade de imaginar o pior como se isso pudesse me proteger. Renuncio à paralisia que me faz esperar certeza absoluta antes de qualquer passo. Dá-me sabedoria para calcular riscos, buscar conselho, planejar e depois agir quando for a hora. Timóteo 1:7 diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Que o poder apareça como força para obedecer. O amor apareça no modo como trato as pessoas e o equilíbrio governe minhas reações. Eu não quero chamar impulsividade de fé. Quero uma coragem que ande junto com o domínio próprio. Se eu tiver de caminhar, eu caminharei contigo. Se eu tiver de recomeçar, tua presença é meu abrigo. Meu dia está em tuas mãos, meus passos pertencem a ti. Mesmo quando houver temor, tua verdade fala em mim. Senhor, dá-me coragem para obedecer ao que já entendi. Há vezes em que continuo pedindo uma nova direção, porque a direção anterior exigia algo de mim. Se eu souber que preciso organizar, que eu organize. Se eu souber que preciso conversar, que eu converse. Se eu souber que preciso descansar, que eu respeite esse limite. Se eu souber que preciso buscar ajuda, que eu não adie por orgulho. Dá-me coragem para não responder logo a toda provocação. Há batalhas que se vencem com silêncio, distância e domínio próprio. A palavra ensina que a resposta branda pode desviar o furor. Coloca a mansidão na minha boca, sem tirar a firmeza da verdade. Que eu não use palavras como armas apenas porque estou ferido. Eu oro por quem está unido nesta oração. Enfrenta uma decisão importante hoje. Dá clareza onde existe confusão. Para quem precisa ter uma conversa difícil, concede sabedoria e domínio próprio. Para quem está começando novamente depois de uma perda, dá força para um passo de cada vez. Para quem está cansado de tentar, envia apoio, pessoas seguras e esperança renovada. Se esta oração está fortalecendo seu coração, escreva: Deus, dá-me coragem para este dia. Não como fórmula, mas como uma oração curta que você pode carregar consigo quando a pressão aparecer. Senhor, eu declaro com fé: não caminharei governado pelo pânico. Não tomarei toda dificuldade como sinal de abandono. Não tratarei minha fragilidade como vergonha. Buscarei tua sabedoria. Cuidarei daquilo que está sob minha responsabilidade. Entregarei a ti o que não posso controlar. Quando eu cair, pedirei ajuda para me levantar. Quando eu errar, procurarei corrigir. Quando eu cansar, aprenderei a descansar. Salmo 27:1 declara que o Senhor é luz e salvação, fortaleza da vida. Sê minha luz nas decisões e fortaleza. Quando a pressão aumentar, que eu não precise enxergar quilômetros de estrada. Mostra-me o passo possível e fiel. E depois, enquanto essa intensidade se aquieta, eu percebo que a coragem também pode terminar em descanso. Depois de entregar, confessar, pedir direção e me levantar por dentro, eu não preciso continuar acelerado. Posso agradecer, posso reconhecer o que já recebi nesta oração. Clareza, consolo, verdade, espaço para respirar, esperança para prosseguir. Então diminui o ruído dentro de mim, Senhor. Faz meu coração sair do clímax para a paz. Eu não quero terminar esta oração agitado, mas firmado. Conduze-me a gratidão por tua presença, a intercessão por quem caminha comigo e a entrega serena das próximas horas. Porque o dia continua, mas agora eu que ele está em tuas mãos. E agora, Senhor,
Eu chego a este momento com o coração mais quieto. As circunstâncias talvez continuem as mesmas. Algumas respostas ainda não chegaram. E certas responsabilidades ainda me esperam. Mas algo dentro de mim encontrou lugar para descansar. Eu te agradeço porque pude trazer o dia inteiro para a tua presença antes de tentar carregá-lo sozinho. Obrigado pela tua palavra, que não me promete uma rotina sem dificuldades, mas me lembra que não preciso atravessá-las sem direção. Obrigado pelo cuidado percebido nos detalhes, na força para levantar, na possibilidade de recomeçar, na sabedoria que posso pedir, nas pessoas que podem caminhar comigo e na paz que nasce quando devolvo a ti o que nunca consegui controlar. Eu te entrego as próximas horas. Se houver trabalho, dá-me disposição. Se houver descanso, ensina-me a recebê-lo sem culpa. Se houver uma decisão, dá-me discernimento. Se houver espera, dá-me paciência. Se houver mudança de planos, dá-me flexibilidade. Se houver algo que eu não entenda, impede que minha ansiedade escreva conclusões antes da hora. Entrego minha família, visita cada pessoa em sua necessidade. Dá saúde aos relacionamentos, sabedoria nas conversas e humildade para reconhecer erros. Onde houver distância, mostra caminhos possíveis de aproximação com respeito. Onde houver conflito, dá-nos maturidade para não alimentar ofensas. Onde houver amor, ajuda-nos a demonstrá-lo, enquanto há oportunidade. Eu oro agora por cada pessoa que permaneceu unida nesta oração. Por quem começou este momento com o peito apertado e conseguiu respirar um pouco melhor. Por quem ainda chora e não encontrou todas as respostas. Por quem está trabalhando enquanto ouve. Por quem cuida de filhos, pais, familiares ou pessoas enfermas e sente o peso de muitas responsabilidades. Eu oro por quem está lutando contra o desânimo, que essa pessoa não se sinta julgada por ainda estar cansada. Aproxima pessoas seguras, apoio adequado e oportunidades reais de cuidado. Dá força para pedir ajuda quando precisar. Faz nascer esperança o suficiente para o próximo passo, mesmo que ele seja pequeno. Romanos 15:13 fala do Deus de esperança que enche de alegria e paz os que creem, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu peço essa esperança, não uma euforia passageira, mas uma confiança profunda que consiga permanecer, mesmo quando o dia não seguir exatamente o plano. Eu declaro, ligado ao que orei desde o início, este dia está entregue a Deus. Isso não significa que eu ficarei parado esperando que tudo aconteça por mim. Significa que caminharei com responsabilidade sem assumir o lugar do controle absoluto. Farei minha parte e buscarei tua direção. Quando eu não souber, pedirei sabedoria. Quando eu cansar, respeitarei meus limites. Quando eu tiver medo, lembrarei que posso seguir acompanhado. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Meu dia está nas mãos de Deus. Se houver um pedido específico, deixe-o também, para que possamos nos unir em oração. Compartilhe esta oração com alguém que precisa começar ou continuar o dia com mais paz. E, se desejar permanecer conosco, inscreva-se no canal. Salmo 5:3 me lembra de buscar-te cedo. Obrigado porque eu pude ser sincero, sem precisar esconder fraquezas. Obrigado porque tua palavra me chamou à confiança,
ao equilíbrio, à coragem e à esperança. Guardo o que foi semeado aqui, para que não seja apenas emoção de alguns minutos, mas lembrança prática ao longo do dia. Meu dia está em tuas mãos, meu coração descansa em ti. Guia cada passo, Senhor, fica comigo até o fim. Eu entrego este dia a ti, Senhor. Entrego o que conheço e o que ainda não conheço. Entrego meus planos sem fazer deles ídolos, meus sonhos sem transformá-los em cobrança, e minhas responsabilidades sem deixar que elas definam meu valor. Dá-me fé para caminhar, sabedoria para escolher, amor para tratar as pessoas e humildade para permanecer ensinável. Protege minha mente, minha casa e meus caminhos, fortalece meu interior. Dá-me serenidade para aquilo que não posso acelerar e coragem para aquilo que não devo adiar. Que minhas palavras produzam paz, que minhas decisões sejam responsáveis e que minha presença faça bem onde eu chegar. E por cada pessoa que ora comigo eu peço: sustenta, consola, orienta e fortalece. Recebe-nos, Pai. Que cada coração se lembre de que pode se aproximar com sinceridade e continuar o dia, passo a passo. Eu confio em Tua presença, entrego minhas próximas horas, escolho caminhar debaixo da luz da Tua palavra. Que a Tua vontade forme minhas escolhas, que Teu amor corrija meu coração e que Tua paz governe minhas reações. Eu oro e agradeço em nome de Jesus, amém. Obrigado por permanecer nesta oração. Que você siga o seu dia com o coração mais leve, os pensamentos mais organizados e a certeza de que pode voltar à presença de Deus em qualquer momento. Que a palavra do Senhor acompanhe seus passos e lhe dê sabedoria para viver cada hora com fé, prudência, esperança e paz. E agora, Senhor, eu chego a este momento com o coração mais quieto. As circunstâncias talvez